E aí pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast feito para profissionais de saúde que desejam se atualizar na reumatologia. Meu nome é Pedro e hoje, antes de iniciarmos mais um episódio especial e com amigos e convidados de milhões, eu gostaria de apresentar um novo integrante do time do Reumatize, o Ricardo Amaro. Bem-vindo, Ricardo. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho, um episódio sobre inibidores da JAK, a interface da reumatologia e da dermatologia, e para isso a gente tem dois convidados muito especiais para a tarde de hoje, que está muito agradável. Vou apresentar para vocês a Rafa, a doutora Rafaela Gonçalves. Ela é reumatologista com mestrado e doutorado pelo Hospital de Clínicas de Pernambuco, o HC, professora adjunta da disciplina de reumatologia da UFPE, supervisora do programa de residência médica em reumatologia também da UFPE e é coordenadora do ambulatório de artrite psoriásica e membro da comissão de artrite psoriásica da SBR e do GRAPA. Então vou apresentar para vocês o Dimitri Luiz, que é o nosso dermatologista hoje, que vai fazer essa interface. Ele é dermatologista com mestrado e é doutorando pela Unicamp, docente do ambulatório de psoríase, colagenose e doenças imunomediadas da Unisa, é membro da diretoria do GRAPA e é dermatologista dos hospitais. Israelita Albert Einstein, do alemão Oswaldo Cruz e sócio da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Então, nesse episódio, nós vamos abordar, como sempre, de forma bem prática, fundamentos do inibidor de JAK, sua relevância clínica no cenário atual, os mecanismos de ação dessa nova droga, indicações clínicas e evidências tanto na reumato quanto na dermato, benefícios, riscos, a experiência clínica dos nossos grandes convidados, que são dois médicos que têm bastante experiência com o uso dessas medicações, e também bastante importante a gente ia falar sobre o cenário atual do SUS no privado e o que a gente pode esperar no futuro próximo da reumato e da dermato. Então a gente vai falar de um novo medicamento, não tão novo assim quando a gente fala dos estudos, mas a gente pensa mais até na reumatologia, que a gente tem mais prática, né, Ricardo? Uhum. Nós já temos tantos imunobiológicos, hoje a gente tem um arsenal muito maior se a gente compara com a gastro, por exemplo, e aí surge outro biológico, outra classe de medicamento. E assim, Rafa, no âmbito da reumato, os inibidores da JAK, assim, será que seria só mais um novo imunobiológico? Será que seria mais uma medicação como se fosse um imunobiológico oral, né? A gente sabe que os inibidores da JAK não são imunobiológicos, mas será que seria só uma via de administração mais fácil? Ou tem muito mais para a gente poder falar dessas medicações? Vou só entrar aí, Pedro, antes da Rafa falar, porque acho que os nossos ouvintes estão querendo saber aí o que são inibidores de JAK. Aproveitar para deixar para a Rafa só explicar um conceito super simples aí para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Certo. Então, pois o inibidor da JAK, na verdade, ele é uma molécula, como foi comentado aqui, um comprimido, onde ele é capaz de impedir que aquele receptor que se liga uma citocina na célula, mande mensagem para o núcleo daquela célula e produza uma citocina. Então, ele vai impedir, na verdade, a produção de um pool de citocinas. É uma grande quantidade de citocinas e não uma citocina específica, E o interessante do inibidor de JAK, e que na verdade pode ser interessante ou não, e aí, enfim, cada um tem um perfil diferente, e a importância, na verdade, de você sempre compartilhar a decisão do tratamento com o seu paciente, é o fato dele ser oral. Então, há pessoas que realmente não gostam de tomar injeção, há pessoas que preferem essa praticidade, porque pode levar para uma viagem, e não, enfim, pessoas que às vezes viajam muito e que podem acabar atrasando aquela aplicação do subcutâneo ou do endovenoso, enfim. Por outro lado, ele é diário. Então, nem todo mundo se adequa a isso também. Então, não é que vai ser a revolução, mas vai pegar uma parcela de pacientes que vão se beneficiar até pelo próprio perfil, de gostar de tomar um comprimido, de preferir um comprimido. Mas, em termos de eficácia, a gente ainda não pode dizer que um é melhor que o outro, a classe do biológico, ou esse que a gente chama de alvo específico, A gente ainda não pode dizer que um está melhor do que o outro, mas vai caber mais no perfil de cada paciente, de fato. Eu, por exemplo, na época que eu tomava anticoncepcional na vida, eu esquecia muito, Uma chance grande de engravidar,
o tempo todo, né? Então, assim, para aquelas pessoas que não têm esse perfil de tomar uma medicação diária, é péssimo. É melhor você fazer uma coisa semanal ou quinzenal, enfim. Tem a outra coisa também da questão de você armazenar a injeção, né? Então, em determinados locais do Brasil, a gente sabe que tem dificuldade de ter geladeira, de ter luz elétrica o tempo todo, tem locais que faltam muita energia, e aquela medicação, no caso do biológico, ele precisa estar num range aí de temperatura que às vezes você não consegue. Então, para esse perfil também, a gente não pode nem escolher muito. É melhor a gente fazer um comprimido que vai funcionar como um biológico, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Entendi. E na dermato, eu acho que imagino que não seja muito diferente, né, Dimitri? Assim, nós temos também várias opções de imunobiológico e o uso de inibidor de JAK seria mais uma opção para casos refratários, eficácia, ou a gente também levaria em consideração tudo isso que a Rafa falou de acesso, armazenamento, via de administração? Como é que é na dermatologia? Eu acho que isso tudo se aplica, é bem interessante pensar, né, nesse aspecto também social da coisa. Na dermatologia, acho que a gente aprendeu muito com o reumatologista, assim, até de eventos adversos, de indicação, o que pedir, triagem, tudo. Que a gente tem entendido sobre... Na verdade, a gente tem descoberto os inibidores de JAK com a dermatite atópica, né? A gente teve lançamento de drogas para dermatite atópica, a gente tem o Padacitinib, e agora teve lançamento recente também do Abrocitinib, e já tinha o Baricitinib, que são medicações que já têm uso na reumato, exceto o Abro, que veio só para DA. Todas elas tinham já um uso na reumato, às vezes foram até lançados mais ou menos na mesma época, ou um pouquinho antes para dermato. A reumato já tinha o TOFA, né, que a gente tinha alguma experiência de relato de caso com alopecia areata, com vitiligo. Agora vem também os inibidores de JAK para alopecia areata, sendo estudados para vitiligo. A gente vai ter um inibidor específico de TYK2 para psoríase em placas. Então a gente começa a ver mais o inibidor da JAK no cenário dermatológico. Então, que interessante, né, Pedro? Acho que a gente tem aí na reumato vindo para problemas antigos, mas na dermato a gente tem já o inibidor de JAK para problemas novos, né? Então, a gente tem aí uma nova saída, uma nova classe de medicação para problemas ainda não resolvidos. E eu acho que na reumato também a gente tem pacientes não respondedores. E ter uma classe a mais realmente é interessante com um mecanismo de ação diferente. Então, a gente tem paciente hoje falhado a muitos tratamentos, tanto algimates sintéticos quanto a biológico, e que o inibidor de JAK pode ser uma opção interessante. A gente estava discutindo ontem mesmo na Rafa, talvez aí entender um pouco melhor o perfil de cada paciente imune, que a gente ainda não tem isso documentado, qual que é a via de sinalização de cada paciente predominante, talvez tentar explicar através desse mecanismo por que alguns não respondem a certos medicamentos. E aí a gente tem inibidor de JAK com uma talvez possibilidade nova para alguns casos. E aí acho que a gente podia comentar um pouquinho mais sobre esse mecanismo de ação, talvez dentro aí da artrite psoriásica e da psoríase, que é uma interface boa, reumato e dermato, para a gente explorar um pouquinho mais aí no podcast. Rafa, o que você tem aí para... Posso só fazer um adendo aí que você falou, que é de perfil de paciente, que a gente já viu um pouco disso com ADA. Então, paciente que tem ADA, uma doença sabidamente TH2, que a gente descobriu que não é meramente TH2, né? Porque a gente não é um só padrão de resposta, mas tem um padrão TH17 e TH22 também envolvido. E até um pouco de TH1 também, mas assim, via de regra TH2, e você vê pacientes asiáticos respondendo para um perfil de droga melhor, pacientes caucasianos para outro perfil, por exemplo, pacientes caucasianos indo melhor às vezes com DUP, o paciente asiático indo melhor com inibidor de JAK. Então isso é uma coisa que pode ser... no futuro a gente entender melhor também, né? Acho que o caminho é agora entender melhor a epigenética das doenças. E muito legal esse tópico que o Dimitri, né, tocou, né? O Brasil é um país extremamente miscigenado. Então a gente tem a oportunidade de tratar pacientes das mais diversas características, tanto genéticas quanto epigenéticas, nos mais diferentes pontos do Brasil, e aí entender talvez esse perfil a gente tem oportunidade. Sudeste seja diferente do Nordeste, lá onde está a Rafa, e aí a gente começa a ver Brasis diferentes com talvez respostas diferentes. E aí vamos detalhar um pouco mais sobre isso, talvez entrar nesse assunto aí de um pouquinho mais do mecanismo de ação, o que vocês acham? Sim. Só para complementar também, o TYK2 ele está sendo estudado também na artrite psoriásica, no Sjögren, né? Também, no lúpus, né? Tanto cutâneo quanto
quanto o lúpus sistêmico, né? Isso. Né? E o TYK2 ele é muito interessante porque ele é um dos mais específicos dentre os inibidores de JAK de uma forma geral. A molécula dele naquele sistema chave-fechadura, ela é bem específica para TYK2, sabe? Ainda não tenho detalhes, mas eu imagino que se ele tiver alguma ação de JAK1, JAK2, JAK3, vai ser uma coisa tão mínima, que você consegue realmente focar no TYK2. Né? E o que é interessante, porque quando você inibe TYK2, você vai inibir IL-23 e IL-12. Então, você vai inibir todo aquele pool da resposta da tipo 17. Agora, de forma indireta, vamos dizer assim, né? Uma forma que você... É como se você estivesse usando um inibidor da IL-23 ou um inibidor da IL-12 e 23. Apesar dele não inibir especificamente a citocina, ele inibe esse pool de citocinas traduzidas lá no núcleo, né? Como eu sou aqui o mais naive em inibidor de JAK, então... Jamais, provavelmente não é. Não, é verdade. E... eu queria saber mais assim, inibidor de JAK, nós temos várias JAKs, se falar de TYK agora, que deve ser o tirosina quinase, né? JAK é uma coisa, TYK é outra, TYK é um tipo de JAK, eu fiquei um pouco confuso agora. Então a gente tem 4 tipos de JAK. JAK1, JAK2, JAK3, e sabe-se lá por que a quarta não botaram JAK4 e botaram TYK2. Ah, tá. Se alguém souber a explicação, me diga. Eu já procurei em tudo que é canto. Porque assim, eu procurei, porque como eu dei uma aula de inibidor de JAK agora para reciclagem, eu fiz, eu queria saber por que foi que, assim, todos eles funcionam meio que parecido com a tirosina quinase. Tá, beleza. Mas por que ela, se é considerada um inibidor de JAK, ela é uma TYK, né? E é uma TYK2. Sei lá, não sei. Alguém resolveu dar esse nome bonitinho para ela. Mas, de fato, quando você pensa em cada uma dessas da família, você está pensando num pool de citocinas diferentes, né? Então, quando você pensa na JAK1, você está inibindo interleucina 7, você está inibindo interleucina 6. Quando você pensa em JAK3, enfim, em TYK2, você vai pensando em que perfil você quer pegar mais. Inclusive, tem uma medicação que vai ser inibidor de JAK1 com TYK2, que eu acho que vai ser perfeita para as espondiloartrites. Só aproveitando, gente, para trazer uma curiosidade para quem está em casa, que eu fui dar uma olhada também antes do episódio, para a gente gravar aí o que é Janus quinase, né? Sim, eu ia falar justamente disso. Então vai lá, mitologia grega. Não, pode falar. Não, é isso mesmo, da mitologia grega, né? Que é um deus romano, o Janus, e aí está associado... ele tinha, na verdade, 2 faces, o Janus, né? Então a gente fala desse dual e está associado a 2 domínios da JAK. Geralmente você tem uma JAK1, JAK2 e tirosino, e estão ligados ao STAT. Então a gente fala do JAK-STAT. Então a gente está falando de coisas duais. Geralmente são 2 receptores acoplados e a gente vai ter a sinalização daí. E aí eles falam que esse deus estava relacionado ao processo de início ou abertura das coisas. Então é realmente talvez uma inibição interessante, porque a gente vai inibir, como a Rafaela falou, o desencadear intracelular de algumas citocinas e inibir a produção de várias citocinas através desse mecanismo. Então, muito interessante. O editor tem que pôr a foto do Deus Janus aí Mas se não for possível, quem estiver ouvindo pode jogar Deus Janus, vai ver que ele é um deus de 2 faces, porque a Janus quinase, elas trabalham em duplas, então elas são dímeros, e ele segura uma chave. Então, o Deus Janus, ele está segurando uma chave que também tem a ver com a abertura de portão, então tem a ver com a abertura também da célula, né? Isso é interessante. É o brepocitinib, inibidor de JAK1 com TYK2. Já existe. O pessoal que não está muito familiarizado, quando terminava com MAB, seria então um biológico, né? Então, quando termina com NIB, talvez seja inibidor de JAK, né? Outra coisa que é interessante na questão do mecanismo, né, do inibidor de JAK é que o inibidor de JAK, a molécula, ela se acopla de forma intermitente. Então, ela se junta ali, né, no lugar onde o ATP ia se juntar naquele receptor, não deixa aquele receptor mandar o estímulo lá para o núcleo através da STAT, como o Ricardo comentou, mas depois de um tempo ela se solta. E aquele receptor ele volta a funcionar, bem ou mal. Então, parece que o inibidor de JAK ele é mais um modulador, né? Porque ele tem essa... Além de ser um pool de citocinas que ele inibe, ele ainda tem essa questão de que você tirou, ele meio que volta. Então, ele vai tentando ajustar, vamos dizer assim, aquela tempestade ali de citocinas, aquela desregulação de citocinas, né?
Isso é super interessante, né, gente? Quando a gente fala em meia-vida do JAKs, e aí uma diferença importante para os biológicos, em pacientes que a gente vai precisar de uma resposta rápida, mas um paciente que tem um risco infeccioso grave, ou até mesmo suspender para uma vacina, como a Rafa estava comentando aí, agora você tem uma meia-vida curta, então você vai ter uma meia-vida de dias ou horas, e aí quando você precisa suspender para uma vacina ou para alguma intercorrência, 5 meias-vidas que é o recomendado geralmente, a gente vai ter uma droga que você tem uma ótima adaptação para o dia a dia do paciente, que muitas vezes no biológico a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, talvez aí uma outra vantagem dessa categoria de remédio, já que a gente tocou nesse assunto. Mas eu quero pôr uma desvantagem que é não dá para pensar em resposta sustentada com inibidor Exatamente. de JAK. Você tirou, já volta tudo. Então, se a gente pensar, porque a gente geralmente pensa que o paciente em algum momento ele vai entrar em remissão, em uma remissão sustentada, e que você vai tirar, essa premissa é a mesma para ambos, né? O que eu imagino é o seguinte, realmente a minha vida é menor, então o paciente ele precisa ter uma adesão e uma persistência muito boa para que aquilo funcione e a gente pense numa possibilidade desse paciente estar numa remissão sustentada e a gente tentar tirar algum dia, assim como a gente faz no biológico. O que eu acredito, isso é o que a premissa, né? Que as nossas doenças, e aí nossas reumato e dermato, pensando nessas doenças imunomoduladas, imunomediadas, elas não têm cura. Então, o paciente ele pode até entrar numa remissão sustentada, mas o que eu percebo em alguns pacientes que eu já tentei reduzir e retirar, eles até passam um período sem, depois a doença volta, né? Então, até que ponto vale a pena? Se o paciente quiser muito suspender a medicação, eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que ele está querendo. Se ele não quiser, eu tenho hoje tendência a não tentar tirar. Porque, em teoria, é feita uma pressão alta e diabetes. Se eu tirar, vai voltar a desregular, entendeu? Eu não curei, né? Sim. Mas eu acho que a premissa é mais ou menos. Agora, de fato, precisa que o paciente tome todo dia, né? Aí precisa saber se o paciente vai tomar todo dia. Né? A gente acabou de tocar num dos assuntos que eu acho que é uma das coisas mais difíceis em todas as áreas, né? É saber o quanto de remédio, por quanto tempo, e depois que o paciente está ótimo, qual é o mínimo de remédio que ele pode usar. Eu acho que isso é realmente uma pergunta super difícil de ser respondida, e aí acho que a gente vai tateando na experiência de cada um, mas fica cada vez mais longínquo nessas doenças, talvez a gente ter esse aspecto, como o Dimitri estava comentando, de uma remissão sustentada, livre de remédio. Eu acho que a gente cada vez mais está indo com esse conceito talvez difícil, né? Exatamente porque a Rafa falou. Talvez os mecanismos imunes, os receptores, depois que a gente tira ou o bloqueio de citocinas, ou o bloqueio de receptores, ou até mesmo o bloqueio de JAK, a gente tem uma readaptação desse sistema imune e em um momento ou outro esse paciente, por um gatilho de estresse, um gatilho infeccioso, ele volte a piorar o quadro da doença. Então, a gente vai ter que ainda achar essa resposta, talvez numa remissão, achar uma dose menor do que a dose que ele precisou para ser controlado, mas realmente talvez deixar sem remédio seja algo difícil da gente conseguir. E aí é uma premissa do reumatologista, né? Como convencer o paciente durante toda a vida de ser aderente ao tratamento. Isso é uma das partes mais difíceis que eu acho como médico que a gente tem como educação desse tipo de tratamento. Porque quando a doença vem, ela volta com tudo muitas vezes, né? É complicado, porque, veja, hipertensão e diabetes é uma coisa que todo mundo conhece, é uma coisa que todo mundo introspecta e aquilo tá tudo bem. Poxa, fui diagnosticado com diabetes, vou ter que tomar esse remédio pro resto da minha vida. Quando um paciente nosso, ele desenvolve uma doença autoimune, uma doença imunomediada, aquilo ali não é tão bem aceito. Primeiro pelo desconhecimento, que reumato, dermato, se eu falar assim, tu é o quê? Reumato? Ah, dermato? Não, eu não sou dermato, eu sou reumato. Ah, reumato. O que o reumato faz mesmo? Porque assim, já é difícil de saber o que é o reumato. Só gente velha. Já acha que só trata artrose, exato. Quando acha, né? Porque é difícil. Geralmente é o ortopedista quem faz tudo isso, em teoria. Né? Então, assim, o paciente teve um diagnóstico de uma doença crônica. Via de regra, as nossas lúpus, né? Enfim, até a própria artrite psoriásica, são doenças em que você dá, em teoria, são pacientes jovens, ali nos seus 30 anos, na artrite psoriásica, 40 anos. Ele não quer receber um diagnóstico de uma doença que ele vai ter para a vida toda. Ele quer tomar um remédio e ficar bom e curado. Então, ele já pergunta, eu vou começar, mas eu termino quando? Né? Mas o de psoríase é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E aí você tem que sempre dizer... como é que tá a awareness dessas doenças reumatológicas? Você acha que é pouca? Porque eu já vejo, por exemplo, psoríase eu já acho que é uma doença que está bem falada. Assim. Mas, não sei aqui, mas na minha terra,
Apesar de bem falada entre nós, pouco conhecida entre Sem dúvida. o Acho que a gente pessoal. precisa melhorar, mas acho que de todas as doenças dermatológicas, a psoríase tem o awareness melhor, né? Então, muitas vezes o paciente, eu tenho psoríase, e na verdade ele tinha uma dermatite atópica, ou tinha uma doença outra, tinha um líquen plano, tinha qualquer outra coisa que não uma psoríase, mas, né? É uma doença crônica de pele, a pessoa acha que é psoríase. Então eu vejo que talvez eu seja tendencioso porque eu tenho recebido mais, mas eu vejo que o awareness existe. Ele existe, mas eu não sei se ele tem a capacidade de realmente de pegar, vamos supor assim, maioria, entendeu? Eu realmente não sei, pelo menos lá pro meu lado. Né? Eu acho que a gente ainda tá na reumatologia lá na fase da Grécia, porque, Dimitri, os nossos pacientes até hoje chegam assim, doutor, eu tenho um reumatismo. A gente tem mais de 150 doenças e eles não sabem se diferenciar. E mesmo que diga que é uma artrite, ela é reumatoide. Porque dificilmente vai entender que é uma psoriásica. Existe uma artrite psoriásica? Existe. E, Dimitri, não existe dermatismo, não? Paciente, eu tenho um dermatismo. Mas tem a seboríase. Quando não Seboríase, sabe que é psoríase, ou dermatite seborreica é uma Mas seboríase. é uma entidade nosológica, a seboríase. A seboríase. Tem Então, Dimitri, o nosso wellness está ainda na parte de reumatismo. Acho que tudo a gente tem que melhorar, né? A awareness como um todo. Sem dúvida. Mas é bronca. Mas aí, quando ele tem esse diagnóstico, é muito complicado. Eu geralmente falo pro paciente assim, eu fiz, olha, vamos fazer assim. A princípio, essa medicação, ela não tem prazo de validade, tá? Tenha isso na sua cabeça. Tudo que acontecer daqui pra lá vai ser glória, certo? E vai ser um avanço. Pode ser que a gente consiga, daqui a 1, 2 anos, começar a espaçar. Pode ser. Parta do princípio, porque você já começa do ruim. O que vier de bom, dali, entendeu? Porque eu aprendi com o tempo, né? Tempo aí, né, de clínica, que se você não for muito claro nisso, ele dá a entender que você disse que é uma coisa que ele vai tomar, ele vai ficar bom e depois ele vai parar. Entendeu? Ele vai entender o que ele quiser entender. Exatamente. Então é bom sempre deixar muito claro, né? Medir as expectativas do paciente, tratamento, isso até favorece ter uma maior adesão, né? E do próprio médico, né? A gente também precisa passar expectativa para o paciente, né? E a gente tem que ter uma expectativa também. Isso é verdade. Mas em relação, assim, a indicações, né? A gente sabe que tem já umas indicações lá fora. Aqui no Brasil, a gente acaba demorando um pouco para ter as regulamentações que tem hoje, assim, Rafa, na reumato. Quais medicações que estão aprovadas, que eu posso prescrever, que eu consigo usar aqui no Brasil, para qual doença? Tá. Em relação ao inibidor de JAK, a gente tem aprovado, né, no SUS, tanto o baricitinib, como o padacitinib, como o tofacitinib, a gente consegue, né? Para artrite reumatoide. Para artrite reumatoide, isso. Para artrite psoriásica, a gente só consegue o tofacitinib. Apesar de em bula, a gente já ter o padacitinib. É interessante que todo mundo pergunta por que o Bari, né, não fez trabalho. Na verdade, ele fez trabalho. Mas eles observaram que para a resposta em psoríase precisava de dose de 8 a 10 miligramas de baricitinib. Então não era interessante prosseguir com o estudo, já que eu quero uma medicação que melhore as duas coisas dentro de uma posologia, né, que já tinha sido aprovada anteriormente. Então não prosseguiu. Então a gente realmente tem o tofa e o pada para artrite psoriásica, só que tofa no SUS já e o pada ainda não, só em bula. E para espôndilo, né, a gente tem aprovado já lá fora para espondilite anquilosante tanto o pada como o tofa, mas para espôndilo não radiográfica só o pada por enquanto. O tofa ainda está em estudo de fase 3, mas deve ser aprovado em breve também. Então a gente tem aí um pool das nossas doenças, das principais, vamos dizer assim, né, para usar inibidor de JAK. E com eficácia interessante, né? Em termos tanto de pele, como no caso da artrite psoriásica, como também da artrite. Então, para vocês gravarem em casa, sempre bom a gente reforçar esses nomes difíceis. Então, artrite reumatoide, a gente vai ter 3 inibidores de JAK aprovado. O padacitinib, baricitinib e o tofacitinib. E o tofacitinib foi o primeiro aprovado. Então, vocês vão ver que ele também está aprovado para artrite psoriásica. Tá? Isso. Junto com o UPA, que também já foi aprovado, lá mas fora. Não no Brasil, né? No Brasil a gente ainda só tem para artrite psoriásica o tofacitinib, que a posologia é também fácil de tomar, são 2 tomadas ao dia, e reforçando que é uma medicação via oral, como a gente tinha comentado. Isso. Apesar de não ter sido incorporado
né, no SUS, já está em bula artrite psoriásica no padacitinib. Espondilite também, né? E espondilite também, na bula nossa aqui do Brasil. Então, eu tenho paciente, inclusive, usando o padacitinib para artrite psoriásica e justificando e tudo, tem realmente, porque você está respaldado pela bula, né? Perfeito. Que está na bula. E na dermato, Dimitri? Em relação aos inibidores de JAK, indicações? Então tem o abrocitinib, para dermatite atópica, foi o último que foi aprovado. Tem o baricitinib, que tem aprovação também para dermatite atópica aqui no Brasil. E agora vai ter aprovação, parece que já foi submetido na Anvisa para alopecia areata. Então eu tive oportunidade de participar de estudo clínico para alopecia areata, tanto para alopecia areata quanto para dermatite atópica na época. E o padacitinib, que a Rafa já falou também, para dermatite atópica também. Né? São as medicações que a gente tem atualmente no Brasil. Muito bom. E aí, deixa eu só botar fogo no parquinho. Por que você acha que o padacitinib responde bem para a dermatite atópica? Tem alguma explicação? Como ele é inibidor seletivo de JAK1, ele acaba fazendo inibição de algumas interleucinas, dentre elas a interleucina 31, que é a interleucina efetora do prurido. Então, o paciente já melhora do prurido logo com 3 dias de droga. Então, o que é mais marcante, na classe como um todo, e o padacitinib ele se destaca nisso, é o prurido. Ele controla muito rápido a coceira. E aí, é justamente por isso. E a inflamação, de uma forma geral, você já tem alguma justificativa, não? A inflamação ele vai ter inibição de interleucina 4 e interleucina 13 também, que são as citocinas efetoras da DA, por conta de inibir a JAK1, né? Quando você está inibindo o JAK1, aí tem as combinações, né? JAK1, JAK2, JAK1, JAK3. Aí você tem as stats todas, e aí JAK1 com JAK... Mas a 4 a 13 seria mais pela JAK2, né? Também assim, né? Também. Não, aqui mostra as citocinas, mas depois eu queria ver aquela figura que tem, tipo, que tem as casadinhas, sabe? JAK1 com JAK2. Eu tenho ela, mas no meu computador não tô... Porque assim, você inibindo a JAK1, você está inibindo interleucina 4, interleucina 13 e interleucina 31. Que isso aqui já tem aqui, que era mais ou menos o que a gente tinha falado. Aí, inibição de JAK2 pode ter interleucina 13 também. Sim. Se você inibir interleucina 4, que é uma interleucina efetora tipo interleucina 23... Ela vai estimular a interleucina 13. Então, você está inibindo tanto interleucina 4 quanto interleucina 13, que é o mecanismo de ação do pilumab. Então, seria esse o mecanismo. E ele, apesar de ser seletivo, o JAK1, ele tem algum grau de inibição também dos outros, né? É diferente, por exemplo, do TYK2 que você estava falando, que ele faz esse bloqueio alostérico, né? Que é um mecanismo de ação diferente aí do TYK2 também. Que aí ele meio que só bloqueia TYK2. Os outros... É que tem o TOFA, que é pan-JAK, né? Isso. Que aí bloqueia todos os JAK. Os outros são seletivos, mas tem algum grau de bloqueio também, né? Dos outros. Aproveitando aí, talvez aproveite. Eu lembro do upadacitinib, minha primeira paciente com artrite reumatoide e DA junto. Tava numa preceptoria lá da Janssen de Nova York, e aí já tava com essa resposta. Ele falou assim, usa UPA. E ela realmente ficou incrível. Controlou a DA e controlou a artrite reumatoide. Tipo, eu matei 2 coelhos com UPA. Então, foi uma paciente que eu gravei, que uma ótima resposta de associação. Na prática, era paciente com as 2 doenças, né? A artrite reumatoide e DA, e ela realmente respondeu com uma droga só, monoterapia. Eu lembro de uma paciente que seria candidata a 2 biológicos, né? Exatamente. Não, eu lembro de um paciente que você até discutiu outro dia comigo, outro dia não, já tem um tempinho, uma paciente sua, acho que tinha DA, né? DA e espondilite, né? Antes de ter aprovação em bula, né? A gente começou. Mas já estava acho que em fase 2 para 3 já, a gente tinha discutido lá na espôndilo. Aí essa era espôndilo e dermatite atópica. Espôndilo e dermatite atópica, o paciente do Dimitri. E aí entrou com UPA e resolveu os 2. Mas isso aí, nem mandou por... Tá tratando a espondilite dela, viu? Não, ela tem uma reumato, mas é em Minas, por isso que ela não foi contigo. E isso que vocês estão falando até, que tu falou de associação de biológico e associação de biológico com inibidor de JAK, né? É importante saber exatamente quais são as citocinas que você está inibindo quando você inibe determinada JAK, para que você não faça uma inibição bloqueio, dual, né? Porque, por exemplo, se você for usar um inibidor de IL-23 e você for usar um inibidor de JAK, você está inibindo IL-23 2 vezes, vamos dizer assim. Você pode aumentar muito o risco de efeitos adversos, né? O ideal seria
associar com um biológico que não seja inibido diretamente, como o anti-TNF ou o anti-L17, que não são inibidos diretamente pelo inibidor de JAK, né? Porque isso está sendo uma tendência nos pacientes recalcitrantes, né, que não conseguem responder com nada, você tentar fazer alguma associação. Mas aí, então, qual seria o problema? Explica melhor pra gente, assim, se eu faço um inibidor de JAK, né, e aí eu tô inibindo, de certa forma, ali TYK2 em qualquer um desses, né, eu tô inibindo a IL-23. Tá, aí, zerar IL-23, por exemplo, já então, tem algum dado de... Não tem dado, mas assim, talvez né? você faça uma inibição muito maior, entendeu? E aí eu não sei se vai ter algum evento adverso com relação a isso. Se a gente está querendo modular mais, a gente pega vários braços diferentes para tentar diminuir de forma, né? Enfim. Um pouco esse racional da Rafa é muito legal, né? Porque assim, a gente tenta equilibrar a resposta imune entendendo essa sopa de citocinas. Mas pode ser que um estudo venha e mostre pra gente que tá tudo errado, né? Porque a gente já errou muitas vezes nesse nosso racional. Com certeza. Verdade. Por exemplo, quando iam falar da anti-interleucina 23 na minha cabeça, eu disse, meu Deus, eu vou aumentar muito o risco de infecção fúngica, porque, tipo, eu vou inibir demais interleucina 17, tipo, vai ser nível hard. Eu pensei, né, no meu racional completamente errado. Porque a gente tem tantas outras citocinas que fazem o papel da interleucina 23 na resposta tipo 17. Então, se eu inibo interleucina 23, eu vou estar inibindo uma parte da interleucina 17, mas eu vou estar produzindo interleucina 17 por outras vias. Então, não aumentou o risco de infecção fúngica. Mas aí a gente faz um racional teórico que nem sempre dá certo, né? Aí teve agora, recente, a gente viu, por exemplo, tem uma droga nova, brodalumab, que é inibidor do receptor da interleucina 17. Então, teoricamente, ele faria a depressão da maior parte das isoformas. E aí, esse receptor ele é comum, e aí você vê que não teve aumento de caso de candidíase, por exemplo, nessa droga. Ou mesmo no Bimequi, né? Que tá mais por dentro também. Isso, que é a IF, né? Praticamente não teve diferença quando comparado com os inibidores da 17A. Se você inibir 17A e IF, você vai ter a mesma incidência de candidíase também. E essa questão de incidência de candidíase a gente vê mais no primeiro ano, que parece que depois do primeiro ano você já tem uma homeostase, o corpo se adequa, acaba tendo outras vias para poder proteger sobre esse patógeno e você não tem esse risco aumentado de infecção fúngica ad eterno, a longo prazo. E acaba se assemelhando também com anti-TNF, no de JAK. A gente falou muito de benefício do de JAK, mas assim, os principais riscos assim, que eu tenho que ver no paciente de prescrever, tanto na dermato quanto na reumato, né? Quais seriam os principais riscos assim que eu tenho que me preocupar antes de prescrever um inibidor de JAK? Acho que para todos os reumatos aí, só para a gente contextualizar, né? A gente teve um warning, e aí foi em 2022, saiu um trabalho, né? O FDA pediu para o tofacitinib ser reestudado para um aumento de índice de casos tanto ali da questão da dislipidemia, como um possível evento cardiovascular e até mesmo aumento do risco de neoplasias. E aí a gente teve aí um grande banho de água fria em relação aos inibidores de JAK, e aí essa questão de segurança até hoje está sendo discutida. Então a gente queria discutir um pouquinho mais isso no episódio, pedir para vocês comentarem aí qual é a experiência de vocês na prática, qual o perfil de risco, se isso preocupa muito do ponto de vista cardiometabólico. A gente comentou muito no episódio sobre artrite psoriásica e psoríases, que são doenças que têm um risco cardiovascular muito maior do que o resto da população. Então é interessante a gente entender esse perfil de risco, já que a droga tem um racional muito bom, tem uma efetividade muito boa. A gente discutiu a questão social da droga de ser oral e uma série de outros benefícios, mas será que compensa? É realmente uma boa opção? Como que a gente avalia isso? Pronto. Então, relativamente a esse estudo, né? Primeiro foi em artrite reumatoide. Parece que isso não se repete nas outras. Quando eu fiz aquela conversa com o Felipe Mies no SBR do ano retrasado, eu tinha perguntado exatamente isso para ele, e eles estavam fazendo um estudo na artrite psoriásica e não estava parecendo ter um risco maior para a população da artrite psoriásica, assim como na espôndilo também, certo? Mas o maior questionamento desse estudo, que levou a esse warning internacional, né, foi em relação ao fato dele ter comparado com o grupo do anti-TNF e não ter tido um grupo placebo. Então ficou na dúvida, será que na verdade o anti-TNF protege? Talvez o anti-TNF ele tenha uma rapidez na proteção maior do que o inibidor de JAK, já que o inibidor de JAK a gente sabe que não inibe TNF diretamente, talvez o inibidor de JAK ele até funcione, mas a um tempo maior em termos do MACE, em termos, enfim, da neoplasia, da trombose.
de tudo, de uma forma geral. Bom, baseado no warning, obviamente, todo mundo ficou receoso. E até que essas respostas sejam muito bem elucidadas, a gente tem que ter um determinado, né, uma precaução. Então, pacientes que têm histórico de tromboses, saiu o guideline em relação ao inibidor de JAK. Até no guideline tem, se o paciente ele já está anticoagulado, você pode fazer se você não tiver outra coisa a fazer, tá? Mas se você tiver outras opções, pensar em outras opções, né? Até porque o paciente depois vai ler e vai dizer, você, né, passou um remédio. Enfim. Em relação à neoplasia, né, a gente sabe que as nossas doenças pela inflamação e principalmente na artrite reumatoide, eles têm um risco maior mesmo. Então, quanto mais eu controlar a doença, menor o risco dele evoluir para neoplasia. Então, para isso em si, eu particularmente não fico tão receosa. Mas eu acho que vale a pena também compartilhar isso com o paciente. Se ele for um paciente que seja realmente assim, não, eu não quero fazer nenhuma injeção, eu prefiro comprimido, e compartilhar isso, dando a minha opinião. Acho que não vai ter nada a ver, mas, enfim, a gente tem que esperar a possibilidade de acontecer, né? Um adendo que tem o ruxolitinib, por exemplo, que é um inibidor de JAK que trata. Isso, exatamente. Então, síndrome mielodisplásica, né? E ele é um inibidor de JAK2. Exatamente. Então, assim, ele trata neoplasias. Então, a mesma coisa era com o TNF. Há uns anos atrás, a TNF era o vilão na neoplasia. Hoje em dia, isso caiu por água abaixo. E a gente já tem mudado muito a estratégia. Não espera mais 5 anos, talvez 2 anos, talvez até compartilhando com o paciente quão ele inflamado estiver, a gente comece antes, mas isso tudo compartilhado. Eu já tive paciente com artrite psoriásica horrorosa. Ele tinha tido um câncer de tireoide e ele leu que o anti-TNF ou os biológicos, de uma forma geral, podiam aumentar o risco e ele não quis tomar nada até completar os 5 anos. Ele sofreu durante 5 anos por conta disso. Então, assim, eu também tenho que respeitar. Ele não queria fazer o quê, né? Assim que terminou, enfim, o prazo dos 5 anos, ele disse que já queria tomar e começou a tomar. Já tem outros que é muito tranquilo em relação a isso e você consegue conversar e eles aceitam e tá tudo bem. Eu acho que tem que ser compartilhado. Principalmente quando a gente não tem a certeza absoluta, né? Na dermato, Dimitri, como é que tá essa situação em relação à segurança? Vocês estão seguros? Tem algum perfil que preocupa um pouco mais? A gente aprendeu muito segurança com o reumatologista, né? Então, na realidade, muito de aula do que a gente viu foi com o reumatologista, com a experiência dele com a AR. É óbvio que a gente está falando de DA, dermatite atópica, que é uma doença mais comum em indivíduos mais jovens. Então, a gente não tende a ver todo esse perfil metabólico que a gente vê. É óbvio que a DA tem sim, né, as suas comorbidades, tudo, mas a gente não tem esse alto nível de efeitos adversos que a gente viu. E um efeito adverso que a gente vê na DA, né, nos nossos pacientes jovens, que a gente não viu na AR, por exemplo, que é acne, né? A gente até tem um termo, você pode jogar aí no PubMed e vai ver o JAKne, né? Então tem várias acne induzida por JAK. Então também não tem um mecanismo bem estabelecido, mas que a gente tem visto no indivíduo com DA, talvez pela melhora da barreira cutânea dele, e aí ele começa a ficar mais propício ao Propionibacterium, Cutibacterium acnes agora, né, que é a bactéria também relacionada à acne, rolha córnea, etc. É uma coisa também que a gente tem que pensar. Aí eu queria até jogar uma provocação, então, pra Rafaela aí. Pra mim não, por menino tudo aqui. Pra quem é inteligente, a gente faz uma pergunta difícil. Mas a gente não vai responder, viu, Rick? Vocês têm que responder. Não sai correndo aqui. Mas não é só polêmico. O inibidor de JAK de frente com o Rafa. A nova minissérie da Reumato, tá, gente? O inibidor de JAK é um metrexate de luxo? Então, isso é um babado, né? Porque a galera, na verdade, agora tá tratando tudo muito parecido. E, sinceramente, não creio que seja. Assim, metotrexate também inibe JAK, mas essa não é a via principal, né, do efeito do metotrexate. Tanto é que, veja, você trata a alopécia com metotrexate, tem gente que tá usando o metotrexate para tratar a alopécia, entendeu? Mas quando a gente vê paciente fazendo alopécia porque tá usando metotrexate, que é um efeito adverso, né? Então, assim, eu já vi pessoas usando, por causa dessa história, usando metotrexate para tratar a alopécia. Não sei se vai funcionar. Ajuda. Ajuda? Ajuda. Alguns casos ajuda. E como é? Me diz mesmo que a gente evolui com a alopécia
Mas usando não é methotrexate. alopecia. Gente, acabou de mudar o ringue, tá? Ah, A Dimitri é. perguntou a Rafa, mas a Rafa devolveu a pergunta. Lascou. Mas é que aí Foi tem um uma passo coisa... repassa agora. Não, então, mas pra gente Teórica. reumato, a gente tem que entender isso, né? Eu acho Porque que vale pro que são os reumato. tipos de alopécias diferentes, né? Sim, porque não é uma alopécia, na realidade, né? É o Você quê? tá falando, por exemplo, a É alopecia quebra de areata... cabelo, tipo, é por causa de uma eflúvio, quimioterapia. provavelmente. Por causa de uma como se fosse uma quimioterapia, entre aspas. Não, é um eflúvio telógeno. Então o paciente está na fase telógena do cabelo, né? Que é uma fase em que o cabelo já vai soltar. E aí ele está mais propenso a soltar aquele cabelo. Então quando tem, por exemplo, sendo bem explicando assim, bem para o leigo, se entra, por exemplo, um período de estresse, a gente tem, por exemplo, pós-parto, Covid ou mesmo uma droga... você tem um período em que o cérebro, né, o nosso organismo, ele não prioriza mandar nutrientes para coisas que ele acha que é supérfluo, tipo cabelo, unha, outras coisas assim. Ele vai priorizar cérebro, pulmão, coração, rim. Com isso, o cabelo estaciona na fase telógena, 10% do nosso cabelo está na fase telógena, e ele vai soltar. E isso, o ciclo do cabelo demora em média 3 meses. Então, provavelmente que você está falando de alopécia, na realidade seja o eflúvio. Um eflúvio telógeno relacionado ao MTX. Porque a alopécia mesmo a gente não vê com MTX. A gente assim. vê muita. Não sei se é porque ele Alopecia trata muito. cicatricial? Não, alopecia cicatricial. Pode ser até. Mas assim, é uma alopécia exuberante do paciente Mas que ficar fica sem buraco? cabelo. Exatamente. Ou fica caindo o cabelo? Fica caindo o cabelo. Caindo cabelo é eflúvio. Não, mas Buraco na cabeça é alopécia. fica ralo. Fica like uma lúpica, Não, mas entendeu? no eflúvio telógeno a gente pode ter até 50% de perda do 50%? cabelo. Ah, eu morri e Pode não ter. sabia. Porque assim, a gente costuma suspender o metrexate por conta disso, entendeu? Os pacientes... O paciente vem com uma arma na nossa cabeça, assim. Exatamente. Acho que a adesão cai muito, né? Mas bom Mas saber você não vê isso com outros. Você vê Com isso com psoríase a gente leflunomida e vê isso. Mas porque vocês usam. Vocês que eu digo, não é você. Mas vocês, dermatos, de uma forma geral, usam doses muito baixas de metrexate. 15 miligramas, 20. 15 até 25 o máximo não, que a gente chega. a gente usa muito 25, mas quando chega da dermato pra gente, geralmente tá usando 10, 15 e não aumenta disso. A sua é diferente porque você lida, né, mais com a psoríase. Mas o que a gente vê no dia a dia, né, é que às vezes quando chega pra gente, a gente aumenta a dose do metrexate e resolve a vida do paciente da pele como da articulação, entendeu? Mas a gente, no dia a dia, então, muito paciente com artrite reumatoide que faz... lá na reumato a gente sempre bota assim, medicações que já fez uso e o que foi que aconteceu porque tirou. Grande maioria, alopécia, 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 alopécia. Entendeu? Cai muito Chama cabelo. o dermato de lá E do le- Recife pra ver esses pacientes, ver se é alopecia, encostar o Vocês veem isso dermatoscópio também? neles. Vocês veem isso Não, também, tem que né? caminhar pro dermatologista. Mas eu né? vejo Pra uma ver. queda, assim, Rafa, foi raros os casos que eu vi com uma queda mais difusa mesmo. Faz assim, Rafa, na Eu tenho próxima. visto uma queda, o paciente refere a queda, ou quando toma banho, ou Isso. quando acorda no Talvez se travesseiro. valorize mais do que realmente é, né? Porque Mas não é é o normal. interessante. Tenta puxar porque- o cabelo e ver se vem. É interessante porque assim, eles não reclamam tanto isso quando estão fazendo o biológico. Assim, eu não vejo essa reclamação. Mas com o metotrexate e leflunomida, eu vejo essa reclamação. A gente tem muito com a citretina, eflúvio telógeno também, que é uma droga que a gente usa pra psoríase, né? Mas eflúvio. Aí da próxima, tenta ver, fazer um pull test, explicar, olha, seu Vou cabelo vai puxar o voltar. cabelo de todo mundo pra mostrar que não Seu é. cabelo vai voltar. Ó, eu só Aí- gostaria de informar pra vocês Que acabou o tempo. Não acabou o tempo. Não, é que nós temos episódios só de alopecia e doença reumatológica, episódio 12, Ah, é? né? Do Reumatize. Não dá pra gente encaminhar todos os pacientes, entendeu? Então, via de regra, desde que eu era residente, assim, é indicação de suspensão e troca de medicamento, entendeu? Mas a gente vê muito mesmo, assim, descontinuação, tanto por efeito causa de gastrointestinal, alopécia. quanto por efeito... Então, voltando à nossa até a discussão aí do inibidor de JAK, né? Assim, eu não consideraria igual, mas pode ser até que daqui a alguns anos digam que é a mesma coisa e ele saia da classe de segunda linha e fique na primeira linha como metrexate e leflunomida. Mas eu não vejo assim, entendeu? Eu realmente vejo como uma droga que tem uma potência bem maior, que é focada mais nessa questão, de fato, de inibição de produção de pool de citocinas. O metrexate, ele mexe em outras coisas, né? Na parte de DNA, enfim. Na minha concepção, são medicamentos diferentes. Mas... Não, mas como você então diz, fala pro Rox- pessoal que tá ouvindo o mecanismo de ação do MTX, né? Só pra E leflunomida também Sim. age como inibidor de JAK, né?
Assim. Sim, não, mas o mecanismo de ação do... principal, né? Que ele vai fazer inibição da dihidrotetrafolato redutase, né? E com isso ele faz diminuição de replicação celular também, né? Isso, age em DNA mesmo, assim, né? Você vai... Essa seria a função maior deles, mas no frigir dos ovos, o inibidor de JAK vai agir no DNA também, né? Celular depois. Age, mas sinalização. Não... Em teoria, acho que pode diminuir também, né? Produção de célula. Só para sumarizar, então, aqui em relação aos efeitos adversos... Tenho que parar e ler. não tem resposta, eu acho, né? Em relação aos efeitos adversos, então a gente falou aqui dos warnings, né? Principalmente depois do Oral Surveillance em 2022, que tem todas as considerações da doença, da população e tudo mais. E a gente viu bastante no EULAR, toda vez que tinha uma indicação de JAK, sempre tinha, né, cuidado, paciente com alto risco cardiovascular, paciente acima de 65 anos e por aí vai. Mas, independente dos warnings, assim, do dia a dia de vocês, né, da experiência, tanto no público quanto no privado, seja que vocês têm bastante experiência no JAK em geral, vocês têm visto esses efeitos adversos de trombose, infarto e por aí vai, herpes zoster, né, que a gente vê mais, mas principalmente câncer, que geralmente tem que esperar um pouco mais de tempo para poder fazer uma associação mais fidedigna, mas eventos cardiovasculares em geral. Vocês têm visto assim com os pacientes de vocês? Deixa eu conversar que o meu é pouco, a Rafaela deve ter mais para falar. Eu tenho menor experiência, né, até porque, pelo que eu falei, as drogas acabaram de ser aprovadas. Não tive nenhuma que eu precisei parar por algum efeito colateral, seja ele acne, né, tá na mão do dermatologista, é uma coisa que a gente é acostumado a tratar, então geralmente vai bem. E não tive trombose, não tive nenhum... Eu tive zoster, e aí a gente tem tentado fazer vacina, né, quando o paciente tem condição de pagar, é uma boa. Zoster eu vi caso de erupção variceliforme de Kaposi, que é uma erupção mais grave, que é muito comum no paciente atópico também, por conta de um vírus herpético, né? Mas cardiometabólico não tive nada. Assim, eu tive um paciente que fez trombose, mas assim, eu não sei se foi por conta do inibidor de JAK em si. Era um paciente que, na verdade, já era multifalhado. Ele tinha psoríase, ele tinha entesite em coluna, ele tinha uma espondiloartrite psoriásica mesmo. Eu fico na dúvida se ele é uma artrite psoriásica axial ou não. Esse realmente eu tenho muita dúvida. Mas ele tem algumas outras coisas que, inclusive, a gente acabou evoluindo com um exoma, porque ele tem coisas neurológicas, ele tem coisas diferentes. Quando ele fez na época TNF, ele piorou muito, ele fez hipoacusia. Uma poliimunidade aí que já confunde. É uma coisa diferente. E quando eu fiz o inibidor de JAK, ele tinha dito pra mim que foi a melhor medicação pra ele, em termos de dor, de tudo. Mas um mês depois, ele fez uma trombose. Periférica mesmo. Periférica. Eu suspendi a medicação e nada funcionava pra ele. 17, 23, TNF, por conta dessa questão neurológica, acompanhando junto com o neuro, a gente optou por não fazer mais. E aí eu fiquei pensando, rapaz, se ele melhorou com o inibidor de JAK, no exoma dele mostrou que ele tinha uma hemocromatose também, uma hemocromatose esquisita. Eu fiz, será que se eu fizer anti-interleucina 6 funciona pra ele? Aí ele tá tomando tocilizumab e tá ótimo. Vai voltar até semana que vem lá no consultório e tá bem. Assim, existem esses casos diferentes e que acaba resolvendo com outras medicações, né? Mas esse caso ele fez trombose. Foi o único que eu tive que fez trombose. E teve um caso agora que a gente apresentou até na reciclagem da gente, de uma artrite reumatoide, que fez um evento cardiovascular em uso do inibidor de JAK, mas era uma paciente que tinha artrite reumatoide de longa data, desde 1990, com mau controle da doença, por questão de adesão e tudo. E eu me questiono se esse mês, se na verdade não foi associado à própria doença, porque ela já tinha várias coronárias cheias de gordura e tal. Então, assim, não tem como dizer também que foi por conta do inibidor de JAK, né? Então, assim, toda a minha casuística é muito pequena e eu realmente não consigo dizer que foi por conta dele. Tanto que eu não tenho medo de usar, realmente, assim, a medicação. Perfeito. Eu, de experiência aí de inibidor de JAK, tinha uma época que usei bastante aqui em São Paulo, em alguns pacientes do SUS. Eu acho que facilita muito a questão de adesão em alguns pacientes que a gente sabe que não é fácil aí a infusão de alguns biológicos endovenosos, e o subcutâneo, muitas vezes, a questão da assistência, aplicação, o armazenamento também são pontos para uma população carente que às vezes
pesa bastante. Mas eu tendia nesses pacientes realmente usar uma população mais jovem, um paciente mais ativo, que não tivesse uma dislipidemia importante ou que já não tivesse tido um evento cardiovascular, uma trombose. Eu acabei tendo aí talvez um tempo de viés segmento de seleção, talvez. Exato. E um tempo de segmento curto. Eu acho que meu paciente com JAK mais antigo deve ter 4 anos ou 5 anos no máximo. Bastante então, tempo. Não tem nenhum evento por enquanto e o paciente por enquanto se encontra bem, tá? A minha experiência também, acho que eu devo ter uns 15 pacientes também, todos do SUS, e uns 2 anos e meio de segmento mais ou menos. Não tive nenhum evento, assim, né? Então a gente fica realmente na dúvida se seria mais associado à medicação, o perfil do paciente mesmo, né? Mas como a Rafa falou, teve uma excelente aula na parte de oncologia, né, com o Xavier, lá no EULAR. E o mais importante, assim, se o maior medo realmente é neoplasia, você controlar a inflamação. Dependente da maneira do medicamento que você usar para controlar a inflamação, com certeza esse paciente vai ter uma redução da chance de fazer uma neoplasia. E aí talvez naqueles pacientes que fazem evento cardiovascular já tem uma tendência genética ou de via e não necessariamente seria do JAK o responsável. Mas a gente vai ter que aguardar mais nos próximos capítulos, né? E é engraçado que além do viés de seleção, gente, depois tem um viés de acompanhamento. Esses pacientes com JAK... Não, pelo contrário. Com JAK eu pego mais no pé deles do ponto de vista cardiovascular. Eu cobro mais eles de mudança de estilo de vida. Cobro mais eles em relação ao não tabagismo. E eu acabo perguntando talvez um pouco mais de história familiar, de neoplasia. Porque quando o paciente chega, aquela preocupação já me vem. Então você acaba também selecionando esse paciente melhor no segmento para todos esses fatores de risco. Que não fica tão claro para outras drogas quando o paciente chega para a gente. Então talvez o inibidor de JAK a gente também fique mais cuidadoso no segmento em razão de saber que a gente pode ter essas complicações. Então é interessante saber que também vai acabar existindo esse viés de acompanhamento. Mais de perspectivas futuras na dermatologia em relação ao inibidor de JAK, o que nós temos aí? Então tem estudo correndo com o padacitinib para hidradenitis suppurativa. Tem o ritlecitinib para alopecia areata. Tem agora a próxima indicação aí do baricitinib para alopecia areata também. Tem inibidor de JAK tópico. A gente tem o ruxolitinib para vitiligo. Tem os inibidores de fosfodiesterase, que aí já é outro tópico, né? Mas assim, também é pequena molécula. Também tem tópico, também tem oral. Então tem algumas coisas aí por vir. Acho que a dermatologia tem bastante... Olha, foi animador saber do inibidor tópico de JAK, né? Eu tava comentando com o Pedro antes do episódio, lendo, e que eu acho que é incrível a gente aumentar o espectro de tratamento, né? Acho que nos últimos anos a gente viu muita droga sublingual aparecendo, que é uma realidade que hoje com uma população idosa faz muita diferença da gente ter anti-inflamatório, né? A melhora de algumas drogas tópicas, e a gente realmente precisa caminhar um pouco melhor em algumas vias de administração. Eu acho que ainda hoje na adesão a gente tem dificuldade em relação à tomada de remédios. Então talvez vias, né, como via intranasal, via sublingual, talvez seja um futuro em relação ao tratamento das nossas doenças também. Não, legal. Você falou de medicação tópica, uma coisa que veio à minha cabeça, né, seria os pacientes com psoríase palmoplantar, principalmente plantar. Nossa, tem aqueles casos que não melhora, né? Não, esse inibidor de JAK tópico. Ruxolitinib para vitiligo, né? Então, eu acho que foi ele. Eu vou tirar... Tem o tapinarof também. Então foi o tapinarof. Tá, então confundi. Que ele foi comparado com o corticoide e foi bem melhor que o corticoide, não foi isso? Que eu achei ele bem interessante. Mas isso é tópico para psoríase? Para psoríase acho que DA também. Mas eu sei que ele apresentou para psoríase, que ele fez lá um gráfico bem... Aí não sei se foi para DA também, mas ele botou na aula dele para reumato que funcionou. Eu achei ele bem interessante. Outras coisas, inibidor de ariocarbonatase, bicho, tem umas coisas aí por vir. Agora, só falando isso da reumato para finalizar, na verdade, quando você falou, me remeteu aqui que eu tinha comentado previamente que alguns deles estão sendo pesquisados, tanto no lúpus como também na esclero, na esclero, no Sjögren. Então, assim, várias doenças nossas vão acabar sendo beneficiadas, né? A gente já usa inibidor de JAK na esclero, né? E até com resposta também pulmonar, já tem resultados aí também mostrando em relatos de caso que tofa ajuda na parte pulmonar. Então, assim, ele veio para ter a mesma abrangência que os nossos biológicos têm nas doenças reumatológicas de uma forma geral, né? Enfim, acho que daqui para frente a tendência vai ser
tentar usar moléculas para tentar inibir. Inclusive tem, eu nunca sei falar, ixoquipeb, que é aquele que inibe a interleucina 17A. Vai ter um 23 oral também, né? Acho que a Janssen tá desenvolvendo. Tá aqui, ó. Ixoquipeb. É, né? Ixoquipeb. Apareceu agora. Pronto. É o inibidor de IL-17A oral. Então, acho que essa vai ser uma tendência também, né? Além do inibidor de JAK, é inibir citocinas diretamente com pequenas moléculas, o que diminui custo, né? E tem essa questão da facilidade de utilizar. Eu lembro que também já foi aprovado, acho que no FDA, o upadacitinib para doença inflamatória intestinal. Não sei se foi Tá em para fase 3, né? Não? Para Crohn ou para retocolite, né? Para Crohn. Para retocolite, o UPA e o TOFA estão aprovados e o filgotinib. E para Crohn, o PADA. Tava fase 3 para 4, mas no EULAR, menininha Laura Gosek, ela apresentou como aprovado pela EMA. Ah, boa. Tá? Verdade, então, ela colocou. Ela aprovou para Crohn. E para reto, colite, o PADA, TOFA e o filgotinib, que a gente não tem aqui, que é o inibidor de JAK1, mas que parece ser super bom e eu não sei por que não vem para cá, mas tudo bem. Serve lá ver. Interesses. Bom, gostaria aqui de agradecer mais uma vez aos nossos ilustríssimos dermatologistas e reumatologistas de milhões, doutora Rafaela Gonçalves e doutor Dimitri. Muito obrigada, tá certo? Foi uma experiência muito legal, quero vir para mais episódios, gostei, super legal, gostei de tomar vinho aqui na casa de Ricardo. Chorou de rir, né? Demais, chorei de rir, porque tudo aqui é muito engraçado, vocês não vão ver as partes melhores, mas borrou a maquiagem de tanto chorar de rir. Mas muitíssimo obrigado, adorei o convite, tô super lisonjeada. Dimitri, com você. Obrigado pelo convite também. Eu achei legal que, assim, todo mundo aqui é nordestino de certa forma, né? A única que tem sotaque sou eu, né? Não, e eu, né? Tu não, meu bem. Tu já perdeu. Não, eu queria deixar até um abraço aqui para a Universidade Federal do Maranhão. Nós estamos com 3 maranhenses. 3 graduandos da Universidade Federal do Maranhão. Tudo fugido do Maranhão. Mentes brilhantes. E a Rafaela, que é um expoente nacional, desmistificando qualquer coisa de ser jovem, de ser mulher e de ser jovem. nordestina. Por favor, ponham isso. Em caps lock. Não, mas é verdade, gente. Isso é legal de ver. Né? Mostrando, pondo o nosso Nordeste em evidência. Isso é muito bom. Com certeza. Então, obrigado. Gostei muito. E para quem quer saber mais do Reumatize, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no nosso site, reumatize.com, no nosso podcast, Reumatize Podcast, em todas as mídias. Então não deixe de escutar nossos episódios anteriores. E valeu! Valeu! Tchau, gente!